Vamos lá, iniciando mais uma correção de física, estou com conteúdo de física. Vou corrigir as questões da página 63, continuando ao conteúdo quantidade de troca de calor. O primeiro conteúdo foi calor sensível, dividido com capacidade térmica e calor específico. Agora vamos corrigir a atividade relacionada a calor latente. Calor latente quando há mudança de estado físico do material do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante. Então vamos lá. As questões que foi passada para vocês foi a questão 3, 4 e 5 da página 63. Então vamos iniciar a correção. Na questão 3, ela diz o quê? Ela pede para calcular a quantidade de calor necessária para transformar sob pressão normal 200 gramas de água a 80 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. Ou seja, na questão 3 ele quer a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de água, que estava a temperatura de 80 graus Celsius, em vapor. Transformar água em vapor. Pessoal, para calcular esse processo, quando há mudança de estado físico, eu tenho que fazer esse simples processozinho aqui, ó. Ver o que foi que aconteceu com ele durante cada processo. Aqui está os dados que a questão deu. A massa foi 200 gramas. A temperatura inicial 80 graus Celsius. A temperatura final 100 graus Celsius. E o calor latente que ele deu lá na questão de vaporização da água foi de 539,6 calorias por grama. Se vocês têm a dúvida, no livro de vocês tem essa tabelinha na página 61, tem a tabelinha do calor latente de cada substância. Você não se preocupe com esse valor, que a questão dá a obrigação de dar o valor do calor latente, caso ele modifique a substância. Então o processo diz o que? 200 gramas de água a 80 graus Celsius é aquecida até o ponto em qual ela inicia a vaporizar, ou seja, inicia a ferver. Qual ponto seria? A 100 graus Celsius. Esse vai ser o ponto de evaporização. A partir desse ponto, que a 100 graus Celsius, minha água já se torna vapor, a mesmo grau Celsius. Então, aqui tá um ponto em qual a menos 200 gramas de água não está evaporando, e aqui no qual ele começa a evaporar, e aqui no qual ele virou vapor, no qual ele quer saber também, ele quer saber a quantidade de calor necessária para tornar ele vapor. Então, pessoal, até tornar ele vapor, ele teve dois estágios, dois processos. Primeiro, ele aqueceu até o ponto no qual ele começa a ferver, e daí ele tornou ele em vapor. Quando, pessoal, não há mudança de estado físico, como aconteceu aqui, ele simplesmente aumentou a temperatura até o ponto no qual ele iniciou a ferver, eu considero que um calor sensível. Já nesse caso aqui, que teve mudança de estado físico do líquido para o gasoso, então vou considerar um calor latente. E qual forma eu vou considerar? Então vai depender de cada estágio. Nesse caso, do primeiro estágio, calor sensível, equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Nesse caso, onde teve mudança de estado físico, calor latente é o famoso QMOL. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Então, simplesmente eu vou calcular a quantidade de calor necessária
no primeiro estágio. Depois vou calcular a quantidade de calor necessária no segundo estágio. Daí então a soma dos dois estágios, uma sensível e outra latente, vai dar a quantidade de calor total, quantidade de calor total necessária para transformar essas 200 gramas de água que estava 80 graus Celsius em vapor, no qual a questão quer. Então, no primeiro processo, feitas as substituições aqui, ficou assim. Ficou a massa, que é 200 gramas, vezes o calor específico da água. Pessoal, isso aqui também é questão da... Quando não dá, tem uma tabelinha no livro de vocês também, relacionada lá ao calor sensível, é igual a 1 vezes a variação de temperatura. Daqui para cá, minha temperatura era 80 graus Celsius, porém variou para 100 graus Celsius no primeiro estágio. Então ele variou o que? 20 graus Celsius daqui para cá. Qualquer coisa você faz o cálculozinho final menos inicial. 100 menos 80. 100 menos 80 igual a 20. Feita aqui a matemática aqui, o cálculozinho. 200 vezes 1 igual a 200 vezes 20 igual a 4.000. Então no primeiro estágio precisou de quê? De 4.000 calorias para o que? Elevar 20 graus Celsius da minha temperatura até o ponto no qual ele começa a evaporar. Então no primeiro estágio simplesmente precisou de 4.000 calorias. Agora vamos calcular o segundo estágio. No segundo estágio, como teve mudança de estado físico, né? Isso daqui para cá, o que estava iniciando a evaporar, que estava líquida, e tornou vapor. Então teve mudança no estado físico, calor latente. Calor latente, então vou para me calcular a quantidade de calor necessária para que uma substância sofra mudança de estado físico. Vou utilizar o que? O que mole. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Feitas as substituições, aqui ficou assim. Quantidade de calor 2 do segundo estágio, não é isso? É igual a massa. Tá vendo aqui? A massa vai ser a mesma. 200 gramas. Vezes o calor latente. Qual foi o calor latente que ele deu na questão? 539,6 calorias por grama. Feita a multiplicação aqui, a quantidade de calor para que 200 gramas de água se torne vapor. A quantidade de calor necessária é de 107.920 calorias. Só que na questão ele quer saber a quantidade de calor total para tornar 200 gramas que estava 80 graus Celsius em vapor. Agora simplesmente eu faço a soma desses dois, como eu disse anteriormente. Então quantidade de calor total é igual à quantidade do primeiro, como aqui teve dois estágios, então a quantidade do primeiro estágio mais a do segundo estágio. Se tivesse 10 estágios, então era a soma de todos os estágios. Se tivesse 10, então era a soma dos 10 estágios. Nesse caso só são 2, então a soma dos 2 estágios. Então a quantidade de calor do primeiro estágio foi 4.000, não é isso? Como foi calculado. Mais a soma da quantidade de calor do segundo estágio, que foi de 107.920 calorias. Então a quantidade de calor total necessária para transformar 200 gramas de água a 80 graus Celsius em vapor é de 111.920 calorias. Então vamos partir para, agora feita a correção, vamos partir para a quarta questão.
Na quarta questão, ele diz que uma massa de gelo encontra-se a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e é transformada em água e aquecida a 50 graus Celsius. Sabendo que a quantidade de calor gasta nessa transformação foi de 27.000 calorias, determine a massa de gelo transformada em água, dado o calor específico da água. Esse valor aqui, pessoal, é de 0,5, é quando a água está no estado sólido. Quando ela está no estado líquido, ela é igual a 1, como vocês viram na questão anterior. E o calor latente aqui que ele deu de 80 calorias por grama. Aí vocês estão vendo bem que o resultadozinho que deu 200 gramas. Vamos ver se realmente vai dar 200 gramas. Então tá aqui os dados que a questão deu. A temperatura inicial é de menos 10 graus Celsius. A temperatura final é 50 graus Celsius. A quantidade de calor total, nesse caso aqui já tem a soma de todos os estágios que ocorreu, foi de 27.000 calorias. Porém, quer saber o que? A massa. E deu o calor específico, como eu acabei de explicar para você, no estado sólido é igual a 0,5 e no estado líquido é igual a 1 calorias por grama. Isso só vale para a água. Isso vai variar de substância. Se modificar a substância, a questão tem a obrigação de dar esse valor para vocês. Não se preocupe com isso. E o calor latente que ele deu, como ele teve mudança de estado físico, que aqui estava em gelo, negativo é gelo. E a 50 graus Celsius, como é água, ela já está líquida. Então, o calor latente é igual a 80 calorias por grama. Então, na questão, simplesmente ele estava o quê? A menos 10 graus Celsius. Aqueci ele até o ponto de fusão, o ponto no qual ele se torna gelo e o ponto no qual ele se torna água. A 0 graus Celsius, ele inicia o ponto no qual ele começa a congelar. E também, se eu estiver aquecendo ele a 0 graus Celsius, é o ponto no qual ele inicia o que? A virar água. Porém, depois do ponto de fusão, onde teve mudança de estado físico, aqueci a água até 50 graus Celsius. Então, nesse caso, eu tive 1, 2 e 3 processos. No primeiro processo, apenas aqueci de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então, como não houve mudança no estado físico, é considerado calor sensível. Então, nesse caso, a equação fundamental da calorimetria, a fórmula que eu vou utilizar no primeiro processo. No segundo processo, ele partiu do estado sólido para o líquido. Então, é um calor latente, teve mudança de estado físico. Então, vou utilizar o famoso Q mole, quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. E no terceiro estágio, simplesmente aqueci até 50 graus Celsius. Ele não teve mudança no estado físico, o que era líquido permaneceu líquido. Então, é considerado um calor sensível. Nesse caso, novamente, equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Só que nesse caso aqui, a questão ela não quer saber a quantidade de calor total. E sim, ela já me deu a quantidade de calor total, que foi de 27.000 calorias. Como é que eu adquiro essa quantidade de calor total? Quantidade de calor, como nesse caso teve 3 processos, não é isso? 1, 2, 3 processos. Então, nesse caso, foi a soma desses 3 processos que deu uma quantidade de calor total de 27.000 calorias. No primeiro processo, calor sensível, equação fundamental da calorimetria. Segundo processo, foi a soma do segundo processo, que foi um calor latente.
Então foi a massa vezes o calor latente, mais o que? A soma do terceiro processo, que foi a equação fundamental da calorimetria, que foi a multiplicação da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, porém, ele não dá a massa no qual ele conseguiu essa quantidade de calor total. Então vamos encontrar essa massa. Fazendo a substituição aqui, ó, ficou com essa fórmula agora completa aqui, ó. Aí a substituição ficou o quê? Quantidade de calor total, no qual a questão deu foi de 27.000 calorias, igual a massa, que ele não sabe, vezes o calor específico. Nesse caso, o primeiro estágio ele estava no estado sólido. Então, o calor específico é 0,5 vezes a variação de temperatura do primeiro estágio. Então, no primeiro estágio ele estava a menos 10 graus Celsius e aqueceu até 0 graus Celsius. Então, teve um aumento de quê? De 10 graus Celsius. Qualquer dúvida, final menos inicial. Variação de temperatura igual final foi 0 menos a inicial, que é menos 10. Menos por menos, mais. Então, variação de temperatura é igual a 0 mais 10. Então, variação de temperatura igual a 10. Então, no primeiro estágio, a variação de temperatura foi igual a 10. Persistindo, não é isso? Mais o calor latente, que teve mudança do estado físico no segundo estágio. Então, é massa vezes o calor latente. A massa ele não sabe, vezes o calor latente. A questão me deu um valor latente de 80 calorias por grama. Então, igual a 80. Mais o que? No terceiro estágio, não teve mudança do estado físico. Simplesmente aqueceu de 0 para 50 graus Celsius. Então, a massa, novamente, eu não sei, eu quero encontrar, vezes o calor específico. Nesse caso no terceiro estágio, a água está no estado líquido. Então, meu calor específico é igual a 1, vezes a variação de temperatura, que era 0. Ela iniciou no terceiro estágio. Ela iniciou a 0 graus Celsius, porém elevou até 50 graus Celsius. Final menos inicial, 50 menos 0 igual a 50. Feita a substituição, agora vamos fazer os seguintes cálculos. Vou permanecer meu 27.000 calorias, por enquanto, aqui no lado esquerdo, até solucionar o restante aqui. Depois eu vou organizar a minha equação. Então, 0,5 vezes 10, então vai dar 5m. 5 vezes m. M vezes 0,5 igual 0,5m. Vezes 10 igual a 5m. Transportei aqui, tanto faz você colocar o m na frente ou o m atrás, tanto faz. Sempre vai estar multiplicando. Mais o que? M vezes 80 vai dar 80m. Mais m vezes 1, 1m. Vezes 50, 50m. Feita a soma aqui, 5 mais 80, 85. Mais 50, 135m. Então, cheguei aqui a uma variável de 135m. Então, vou transportar, né, isso. O que está positivo vai ficar negativo e o que está negativo vai ficar positivo. Então, número inteiro do lado direito e número com variável lado esquerdo. Então, ficou menos 135m igual a menos 27.000. Então, a massa é igual. Aqui está multiplicando com m, não é isso? Vou passar o inverso da multiplicação, é a divisão. Menos 27.000 m dividido por menos 135.
5. Então, massa é igual a 200 gramas. Então, fechou lá com a questão. Agora vamos para a quinta e última questão. Na quinta questão, ele diz que no gráfico abaixo tem uma variação de temperatura sofrida por 100 gramas de uma substância líquida em função do calor retirado dela. Então, ele diz o quê? Que uma substância que estava no estado líquido foi retirado o calor dela até ela chegar à temperatura de 0 graus Celsius. E também não especifica qual substância é essa. É isso. Então, tá aqui a tabela. Essa substância inicialmente estava no estado líquido a 140 graus Celsius. Foi resfriada até o ponto de fusão dela, que é 60 graus Celsius. Nesse caso aqui da tabela, 60 graus Celsius. E foi resfriada até 0 graus Celsius. Nesse processo ele perdeu certa quantidade de calor. Certa quantidade no total de 6.400 calorias até a temperatura de 0 graus Celsius. No primeiro estágio, até o ponto de fusão, ele perdeu 2.000 calorias. No ponto de fusão, ou seja, no ponto de estado físico, de mudança de estado físico, ele perdeu, nesse caso aqui, ele perdeu 3.200 calorias. Perdeu 3.400 calorias, 3.200 calorias. E nesse caso aqui, no estado sólido, até a temperatura de 0 graus Celsius, ele perdeu em torno de 1.200 calorias. Então ele pede o que? Ele pede o que na letra A? Qual é o seu calor específico no estado líquido? Então, no estado, vou também aqui, fiz a tabelinha também. Então aqui ele diz aqui estado líquido. Aqui nesse ponto aqui foi a mudança de estado que ele estava líquido, foi para sólido, permaneceu sólido. Então, ponto de solidificação e o estado sólido total dele. Então, na letra A, ele pede o quê? Qual o calor específico do estado líquido? Então, ele quer saber o calor específico daqui até aqui. Então, como é calor específico, equação fundamental da calorimetria, quantidade de calor é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor que ele perdeu foi de menos, nesse caso ele está perdendo, então vai ser negativo. Foi de menos 2.000 calorias, não é isso? Somente no estado líquido. Daqui para cá ele perdeu 2.000 calorias, então perdeu no total de menos 2.000 calorias. Igual a massa, e disse lá no início lá que a massa é de 100 gramas, vezes o calor específico que ele quer saber, vezes a variação de temperatura final menos inicial. Como ele está resfriando, ele iniciou a 140 graus Celsius e finalizou a 60 graus Celsius nesse estado onde ele estava líquido. Tendo aí, a final menos inicial ficou menos 80. Então, permaneceu aqui menos 2.000 igual a 100 vezes C. 100 vezes C igual a 100C vezes menos 80 igual a menos 8.000. Então, vou trocar número inteiro. O número inteiro tem que ficar lado direito e número com variável lado esquerdo.
O que está positivo vai ficar negativo, o que está negativo vai ficar positivo. Feito a transformação aqui, organizando aqui a fórmula, ficou 80.000 C igual a 2.000. Então, calor específico é igual a 2.000 dividido por 8.000. Calor específico é igual a 0,25 calorias por grama vezes grau Celsius. Pessoal, nunca maior pelo menor. Meu número inteiro aqui já está posicionado lá direito, então não vou modificar ele. Ele vai permanecer aqui. Esse aqui que está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu não vou pegar esse número e dividir por esse. Esse que vai passar dividindo. Matemática simples. Então ficou aqui o total de 0,25 calorias por grama. Na letra B, ele pede para calcular o calor latente de solidificação. Então aqui foi o processo no qual ele estava solidificando, daqui para cá. Então ele teve uma perda de menos 3.200 calorias, final menos inicial. Então vai dar essa perda total de menos 32 menos 3.200 calorias. Então, feita a substituição aqui, como é mudança de estado físico, calor latente, então a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Já fiz explicadinho aqui. A quantidade de calor no qual ele iniciou aqui foi menos 2, ou menos 2.000, e aqui no qual finalizou menos 5.200. Então variação de calor é sempre a final menos o inicial. Tá aqui final menos 5.200 menos 2.000. Como eles estão perdendo, minha quantidade de calor vai ficar negativa, como ficou aqui. Menos por menos ficou mais. E aqui a massa, que é 100, sempre vai permanecer 100, vezes o calor latente que ele quer saber. Aqui ficou mais, não é isso? Então deu o total de menos 3.200, como já tinha falado, de perda, igual a 100 vezes o calor latente. Transportando, tá positivo vai ficar negativo, e aqui negativo vai ficar positivo. Então vai ficar 100 vezes o calor latente, igual a 3.200, menos 100. Tá multiplicando, passa dividindo. Então calor latente é igual a 3.200 dividido por menos 100. Então calor latente é igual a menos 32 calorias por grama. Aí por fim, na letra C, ele pede para calcular o calor específico no estado sólido. Então aqui ele estava transformando, né, isso do líquido para o sólido, o seu ponto de fusão ou de solidificação, né, de fusão de solidificação. Então ele quer saber já do ponto em qual ele está sólido. Então o ponto no qual ele iniciou foi de 5, a quantidade de calor no qual ele iniciou foi de 5.200, porém no estado sólido até a temperatura de 0 graus Celsius, ele teve uma perda de 6.400 calorias. Então ele quer saber o calor específico. Como não há mudança de estado físico, então calor sensível, equação fundamental da calorimetria. O mesmo processo que ocorreu aqui, quantidade, variação de carga, ou de carga não, variação de calor, confundindo aí com o conteúdo de física do terceiro ano, que significa carga. Então quantidade de calor é igual ao final menos inicial. Então a final é menos 6.400, menos que a quantidade de calor que ele iniciou foi de menos 5.200. Como ele está tendo perda, minha quantidade de calor sempre vai ficar negativa. Então a massa é a mesma, vezes o calor específico que ele quer saber, vezes a variação de
temperatura. A variação de temperatura é 60. Então, ele estava a 60 graus Celsius e foi resfriado até 0 graus Celsius. Então, a final menos a inicial. Então, vai dar um total de menos 60 graus Celsius. Então, feita a substituição aqui, o cálculo. Então, aqui vai ficar positivo, né? Isso. Menos por menos, mais. Menos 6.400 mais 5.200 vai dar o que? Mais por menos vai dar menos. Prevalece o sinal do maior. Então, 6.400 menos 5.200 dá igual a 1.200. Igual a massa, que é 100 vezes o calor específico. E aqui, a variação de temperatura deu igual a menos 60. Tem dois sinais aqui. Então, separei por parênteses. Então, ficou o quê? Menos 1.200 igual a 100 vezes C igual a 100C. Vezes menos 60 igual a menos 6.000C. Então, vou transportar, né? Isso, o que está negativo vai ficar positivo, o que está positivo vai ficar negativo. Número com variável para o lado esquerdo e números inteiros do lado direito. Então, ficou 6.000C igual a 1.200. Então, calor específico, aqui está multiplicando, né? Isso vai passar dividindo. Calor específico é igual a 1.200 dividido por 6.000. Então, o calor específico dessa substância é igual a 0,20 calorias por grama vezes grau Celsius. Pessoal, aí tá mais a correção do conteúdo. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que eu estou à disposição.